É reclusos têm dificuldades por vezes para voltar a se reintegrar na sociedade, conseguir emprego. Será que a sociedade está a ser injusta? Bem, sim e não. Sim e não. Está a ser injusta porque se ele é recluso, significa que ele já cumpriu a dívida que tinha com a sociedade, já cumpriu a sua falta. Né? A sociedade é feita de regras, quem cumpre as regras é premiado, quem viola as regras é sancionado. E quando alguém é condenado, depois de um julgamento justo, etc., é condenado, cumpre uma pena e depois é posto em liberdade, essa pessoa já pagou pela falta. A princípio devia ser reintegrada, não devia levar e sofrer com estigma, com rótulo, de uma vez ter infringido. Desse ponto de vista, a sociedade é injusta. Mas a sociedade também não é injusta, ou seja, porque ela, ao agir com esta estigma, a estigma que decorre de um preconceito, ou seja, se ele cometeu uma vez, pode cometer a segunda vez, portanto aqui é um preconceito, a sociedade previne-se também de alguns males. Nós conhecemos na psicologia forense, por exemplo, na criminologia, muitas teorias. Lombroso, por exemplo, é um dos teóricos que defende a questão da associação anatômica com a prática de crimes. Diz, por exemplo, que indivíduos com cabeça grande, orelhas largas, não estou a falar de ti, nem de mim que tenho um nariz enorme, pois indivíduos com uma fisionomia determinada tendem a cometer crimes. E pessoas que acreditam nesse tipo de teorias, que isso já está ultrapassado, felizmente, mas ainda algumas pessoas acreditam nesse tipo de teoria. Então, imagine você, um empregador, tem à frente dele um indivíduo com as características fisionômicas que o Lombroso disse, que são de um típico criminoso, e que ele, afinal, havia já sido condenado. Essa pessoa tem muito mesmo que recear. Até porque também existe, ao nível da criminologia e da psicologia forense, estudos que demonstram que determinados indivíduos têm probabilidade de reincidência criminal. Ok. Então, tudo isso justifica, com as devidas aspas, justifica-se, não justifica-se, retira a palavra justifica-se, compreende, faz-nos compreender a postura da sociedade no sentido de se manter receosa. Portanto, esse é um receio que existe por essa razão, porque quem uma vez cometeu o crime tem a possibilidade de voltar a cometer. Eventualmente tem a mesma possibilidade de cometer que aquele que nunca cometeu. Portanto, desse ponto de vista, não é justo dar-lhe menos oportunidade porque uma vez ele foi condenado. Porque basicamente quem cometeu um crime pode voltar a cometer o segundo. Quem não cometeu nenhum pode cometer um primeiro crime. Portanto, não é de todo simples responder essa pergunta, por essas duas razões. Por um lado, há um fundamento baseado no preconceito, mas também baseado em algumas teorias científicas, e por outro lado, há a questão legalista, a questão do direito, porque o direito diz que todos os indivíduos são iguais perante a lei. Sim. Somos todos criminosos, uns só não foram descobertos, outros não foram condenados nem julgados. Isso que me leva a outra pergunta que eu queria fazer. Há casos de pessoas que foram condenados injustamente? Olha, também, exatamente. Imagine só, e daí eu ter dito, o Edson está a colocar perguntas muito assertivas. Tem que pensar se não vai fazer também carreira de jornalista. Poxa, imagine um indivíduo... É aula que a gente está a perder. Poxa, olha, está aqui um bom entrevistador. Um indivíduo que por qualquer razão foi condenado, e às vezes injustamente, mas foi condenado, cumpriu. Ele vai viver, é justo que ele viva o resto da sua vida com este preconceito, sim, com esse estigma. Não pode ter emprego, não pode casar, não pode fazer aquilo. Embora os regimes jurídicos em determinados países, em Angola também, tendem a dar um tratamento diferenciado a cargos, por exemplo, a Presidente da República, a Ministro, ao Governador, que não podem ir pessoas que já foram condenados apenas de prisão maior. Ok, não sabia, não tinha noção disso. Sim, há determinados cargos que indivíduos que tiveram pena de prisão maior, acho que é superior na prisão maior em Angola, mas os juristas sabem melhor do que eu. Quem já tiver sido condenado naquela pena, que é a chamada pena de prisão, não pode ocupar determinados cargos. Ou seja, deste ponto de vista, a lei mesmo já discrimina os indivíduos.
por alguma razão, nos concursos públicos, pedem registro criminal. Se ter sido preso é indiferente para estar na sociedade, não se pedia registro criminal. Não sei se consegue seguir o meu raciocínio. Estou a perceber.